Seja bem-vindo a mais um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedicado ao mês da Ciência e Educação. Hoje estamos no Observatório Astronómico da Ajuda, um edifício lindíssimo, construído de 1861 a 1878, e vamos discutir precisamente a astronomia. Prevê-se que em dezembro de 2021 seja lançado no foguetão Ariane o novo telescópio espacial James Webb Space, que irá juntar-se ao famoso Hubble, que deve conhecer, através do qual, desde há mais de 30 anos, observamos o espaço a partir da órbita terrestre. O James Webb Space, sob vários aspectos, mais potente do que o Hubble, irá ver o que este não conseguiu ver até ao momento. Com o mundo de olhos postos no espaço, propomos então uma conferência da cientista portuguesa Cristina Oliveira, que não só desempenha funções de alto nível no Instituto Científico dos Telescópios Espaciais nos Estados Unidos, como tem colaborado também no Hubble e é hoje diretora adjunta de um novo telescópio cujo lançamento está previsto para daqui a 5 anos no Instituto. Está nos Estados Unidos, em Baltimore. Aqui comigo, na ajuda, está o Nuno Peixinho, investigador da Universidade de Coimbra e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e é um homem que também tem um asteroide com o seu nome. Nuno, já iremos falar sobre isso, porque é uma distinção fantástica. Começo com uma pergunta para a Cristina, que está desde 2009 no Space Telescope Science Institute, que é responsável pelo Hubble. Diga-me como é trabalhar diretamente com o Hubble e como é que tem vivido as emoções das imagens que tem proporcionado ao planeta Terra e aos seres humanos ver. Boa tarde. Tem sido muito interessante. Portanto, eu, como disse, eu comecei a trabalhar com o Hubble um pouco antes de 2009, tanto que depois estive envolvida na missão de serviço para substituir os instrumentos no Hubble, que ocorreu em 2009, com dois instrumentos mais potentes e também outras coisas como as baterias, etc. Portanto, foi muito eu diria, uma experiência única estar na NASA, no centro da NASA, estar a ouvir os astronautas a falarem enquanto estão a montar os instrumentos, a viajar desde do shuttle até ao telescópio Hubble. Eu estava a providenciar apoio científico dos instrumentos dos quais eu trabalhava e que depois me tornei chefe e responsável da equipa. O Hubble realmente tem, eu diria, talvez democratizado a astronomia, não é? Porque tem feito imagens lindas do universo chegar a casa de todas as pessoas, em todo o mundo, em todos os países, independentemente, eu diria, das pessoas de viverem num país com mais possibilidades ou não, e tem inspirado várias gerações. Portanto, o Hubble foi lançado em 1990, não é? Tem inspirado várias gerações de pessoas a interessarem-se por ciência, por astronomia, o que eu acho que é talvez uma das grandes contribuições que o Hubble tem feito. Em termos de ciência, há dois tipos de imagens que para mim me captaram bastante, se bem que o meu trabalho foi sempre com espectroscopia, portanto em separar a luz nos seus componentes, mas houve uma imagem que foi um conjunto de observações que foram feitas durante vários dias em 1995, portanto 5 anos depois do Hubble ser lançado, chamado Hubble Deep Field. E esta imagem era uma imagem de uma pequena região do céu onde não havia estrelas, não havia nada, basicamente, foi escolhida por ser bastante escura, mas observando durante muito, muito tempo, começam a detectar-se objetos com luz muito fraca. Portanto, essa pequena imagem tinha mais do que 3.000 galáxias em vários estágios de formação. Portanto, basicamente, cada objeto, e essa imagem foi uma das mais populares do Hubble, cada objeto nessa imagem é uma galáxia, o que é uma coisa que não tinha sido vista antes e que não tinha sido possível com telescópios da Terra. Não, eu ia precisamente era perguntar isso, e pode ser uma pergunta um bocado básica, mas para aqueles que não são especialistas na matéria, explique-nos porque é que é preciso ter um telescópio em órbita da Terra e o que é que consegue ver e para que objetivo prático também e educativo pode ter estes aparelhos.
Portanto, nós na Terra temos a atmosfera, que é ótima para nós, para podermos respirar, não é? Mas em termos de fazer astronomia, complica as coisas, porque a própria atmosfera, os gases da nossa atmosfera, absorvem a radiação emitida pelas estrelas, emitida pelo nosso Sol, claro. E para pessoas que estão interessadas em estudar essa radiação, essa luz, é um problema. Portanto, estudos em certas regiões do espectro só podem ser feitos a partir do espaço. Por exemplo, no ultravioleta, que é uma região do espectro da luz onde há muitas moléculas e átomos que têm transições fundamentais e que a pessoa pode usar para estudar a composição física e química do gás na nossa galáxia e em outras galáxias. Esse estilo de observações só podem ser feitas do espaço. Para além do mais, mesmo e eu não tenho tenho muito pouca experiência em observações feitas a partir da Terra, portanto talvez o Nuno tenha alguns comentários mais de pessoa que tenha feito e que tenha tido de lidar com esses problemas. Para além do mais, as observações que são feitas da Terra têm normalmente, dependendo do regime, não é? Têm normalmente de se lidar com tentar perceber qual é o efeito da atmosfera nessas observações. E para observações, por exemplo, no visível, portanto, dos nossos olhos, não é? Essas observações ocorrem durante a noite. Portanto, há essa limitação também. Não podemos observar coisas durante o dia. O telescópio montado na Terra está fixo, portanto, só pode ver uma certa zona do céu, não é? Em função da Terra rodar, enquanto que um telescópio no espaço tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, não pode olhar para a Terra, porque a luz refletida pela superfície da Terra poderia danificar os telescópios no espaço, não é? Mas tem um campo de visão normalmente muito mais acessível, com mais frequência. Nuno, quero fazer um bocadinho uma comparação entre aquele que é o trabalho da Cristina, que é o seu trabalho, com os diferentes pontos de vista? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu trabalhei sempre com telescópios na Terra. Já fiz parte de equipas que usavam imagens do Hubble, mas eu não trabalhei nessas imagens. Eu trabalhei sempre com as imagens dos telescópios na Terra e temos, de facto, que é uma dificuldade, do problema da atmosfera, que obriga-nos a ter que fazer 1001 correções nas imagens para conseguirmos, digamos, calibrar a imagem. Ou seja, eu observo uma coisa qualquer, tem um certo brilho, mas eu depois tenho que pôr aquilo na escala das magnitudes que eu preciso, e isso tem que saber qual foi o efeito da atmosfera, quanto é que a atmosfera tirou do brilho, para eu saber qual é o verdadeiro brilho daquilo. E isso complica muito as observações, e temos também aquela grande restrição que é, por exemplo, não conseguimos observar, digamos, a luz ultravioleta que vem do espaço aqui na Terra. Para nós, humanos, ainda bem que os ultravioletas que chegam cá ao Sol são poucos, mas para estudar muita coisa no espaço é uma pena a gente não conseguir ver o ultravioleta, e isso só se vê do espaço. E quem fala ultravioleta, também o raio-x, que são muito ténues, e depois há também umas janelas aqui na nossa atmosfera que não deixam passar certas gamas do comprimento de onda da chamada radiação eletromagnética, da luz ou do rádio, e temos sempre umas certas restrições que nos dificultam descobrir muitas coisas que só podemos ver precisamente no espaço, porque fugimos a essas janelas. E no espaço também não temos os problemas da calibração que necessitamos de fazer aqui na Terra. Claro que o espaço é muito mais caro, pôr uma coisa lá em cima. Também é verdade que durará menos tempo, mas temos de tentar sempre pôr maior e mais potente no espaço. Agora o James Webb irá para o espaço em dezembro, com um telescópio que são 6,5 metros, enquanto que aqui no solo está-se a construir no norte do Chile, o ESO, o Observatório Europeu do Sul, do qual Portugal faz parte, está a construir um telescópio de quase 40 metros, e os Estados Unidos ainda estão num impasse, que era suposto construírem um telescópio de 30 metros no Havaí, mas ainda não
não está bem decidido de se constrói. E esta é a nova geração dos telescópios que vão revolucionar a astronomia para os próximos 20, 30 anos. Até haver novos telescópios com outra tecnologia, maiores, mais potentes, e assim nunca para. Já lhe vou perguntar também porque é que revoluciona também esta observação, mas antes disso acho que temos de falar sobre o facto de ter um asteroide com o seu nome, o que eu acho que é uma proeza fantástica. Explique-nos como é que isso aconteceu. Pois eu fiquei mesmo muito contente. Imagino. Porque de facto, não sei quando é que começou essa tradição, mas há uma conferência a cada 3 anos do asteroides, cometas e meteoros, em que, por tradição, dá-se sempre o prémio de dar o nome do asteroide a alguns cientistas da área que já fizeram um trabalho que já foi reconhecido. E o facto de também me terem dado a mim desta vez, eu fico muito inchado, não é? Fico muito contente porque uma pessoa sente que, pronto, reconheceram o meu trabalho afinal teve impacto, a ponto de o resto da comunidade da minha área ter achado que deviam propor haver um asteroide com o meu nome. O outro aspecto... Porque o encontrou. Não, essa é que é a coisa. Não o encontrei. Aliás, a maior parte dos asteroides hoje em dia já são descobertos por rastreio automático de telescópios relativamente pequenos, robotizados, que vão rastreando e apanhando tudo, e eles recebem um código, parece uma matrícula. O que ficou com o meu nome acho que era 1998 SL56, que é o ano em que foi descoberto. A primeira letra é a quinzena do ano, e depois a segunda tem a ver quantos foram descobertos nessa quinzena. E a partir de certo ponto, quando a órbita de um asteroide já está bem conhecida, ele passa a poder receber um número e um nome. E então o comitê da nomenclatura achou por bem atribuir-me a mim e a vários outros, mas fico mesmo muito contente porque agora sei que existe um calhau no espaço com 10 km de tamanho que tem o meu nome, que já perguntei, não tenho direitos de propriedade, portanto não o posso vender, não posso, mas enfim, mas tem o meu nome. E portanto, está numa órbita estável, vai ficar lá, não vai colidir com a Terra, portanto estamos seguros quanto a esse asteroide. Eu ainda não o consegui ver, porque agora no verão ele estava demasiado perto no céu do Sol e não podíamos vê-lo. Espero agora no outono, quando já der para ver, para pelo menos tirar uma fotografia daquele pontinho, que aquilo vai ser um pontinho de luz no meio das outras estrelas, mas saber que tem um nome é muito bom. Se calhar pode pedir à Cristina uma ajuda para o encontrar e para o ver. Não sei se é possível ou não. Mas nós já falámos aqui um bocadinho do Hubble e eu queria a perspectiva de ambos, começando com a Cristina, de quais foram as maiores proezas do Hubble nos últimos 30 anos. É difícil escolher as maiores, não é? Porque têm assim tantas e tão variadas. Então, eu diria que talvez uma que para mim é bastante interessante e também está um pouco ligada com o telescópio com que eu estou a trabalhar agora, é que descobrimos que 70% do universo é energia negra, portanto que não sabemos o que é. 27% é matéria negra, que também não sabemos o que é, e apenas 3% do universo são a matéria com que nós estamos familiarizados. Portanto, eu diria que isso é uma das grandes descobertas do Hubble. Medimos também a idade do universo, portanto, descobrimos que a expansão do universo está a acelerar, o que também é uma questão que está relacionada com esta energia negra. Para além disso, vimos galáxias a colidirem, vimos estrelas a nascerem dentro ainda da parte de poeira interestelar, observamos objetos no nosso sistema solar, detectámos, por exemplo, água na atmosfera de um planeta fora do nosso sistema solar, portanto, indícios de água. E então, eu acho que estas são algumas talvez das mais interessantes descobertas que
toca um bocadinho de tudo, desde o nosso sistema solar até sistemas solares fora da nossa área, a nível da galáxia e depois a nível mais geral do universo. E a sua opinião, Nuno? O que é que o impressionou mais De de facto, tudo que viu? o que mais impressionava, de facto, no Hubble era sempre as imagens. À medida que iam aparecendo as imagens, aquilo maravilhava toda a gente, porque tudo o que conseguíamos ver era impressionante, tal como tinha referido há bocado do Hubble Deep Field, quer dizer, apontar o telescópio para um sítio onde pensamos que não há nada e deixamos lá tirar a fotografia e depois acaba-se por ver que aquilo afinal está cheio de galáxias, é uma coisa impressionante. E basicamente todas as imagens do Hubble eram verdadeiramente impressionantes. Isso é um facto. É verdade que agora na Terra também, dos telescópios terrestres, com uma nova tecnologia da óptica adaptativa, já se consegue ter imagens muito, muito melhores do que tínhamos já há uns anos atrás, mas mesmo assim o impacto que tudo que a imagem do Hubble tem é impressionante. E o que é que podemos esperar então agora do James Webb Space? O que é que nos pode oferecer que o Hubble não conseguiu proporcionar nos próximos anos e vai ser lançado em dezembro? Quanto tempo é que pode demorar até começarmos a captar imagens? Eu sei que é se calhar a especialidade da Cristina, mas começo com o Nuno. Ora, eu por acaso não sei ao fim de quantos dias é que irá começar logo a funcionar. Eu suponho que tenha que fazer uns testes, depois de há um período de testes e depois é começar a funcionar o mais depressa possível. Nós estamos todos muito ansiosos para ter dados desse telescópio. Estou num projeto que já temos 100 horas garantidas de uso desse telescópio para estudar objetos transneptunianos, ou os objetos da cintura de Kuiper, que é a mesma coisa, que é aquela cintura onde está Plutão, os culpados por Plutão ter sido reclassificado como planeta anão, que são coisinhas que vão de alguns quilómetros a 3.000 quilómetros de tamanho, muito longe do nosso Sol e que só refletem a luz do Sol. E, portanto, como refletem tão pouco, quanto maior o telescópio, mais luz conseguimos captar e com o James Webb vamos poder analisar essa luz por espectroscopia, ou seja, vamos dividir as várias componentes da luz e perceber exatamente quanto é que se ele reflete mais no azul do que no vermelho e se existem ali uns buraquinhos, uns sítios onde reflete mais ou menos, que é através disso que nós conseguimos perceber, a chamada espectroscopia, conseguimos perceber a composição desses objetos, que também se faz para as estrelas, só que as estrelas emitem a sua própria luz, estes objetos só refletem a luz do Sol. E com este telescópio vamos conseguir ver os mais pequeninos e conseguir ter muito mais sinal nos que são maiores. E isso vai revolucionar também a área que eu principalmente me dedico do estudo dos objetos da cintura de Kuiper, ou transneptunianos, e estou ansioso. Ele está mesmo, Cristina. O que é que eu consigo sentir isso? Estamos todos. Então É acho que se calhar eu falaria um bocadinho de uma perspectiva diferente, porque o James Webb vai ser um telescópio em que houve muitos avanços tecnológicos que tiveram que ocorrer para se poder chegar agora a ter este telescópio preparado. E então, o Nuno falou que tem um espelho com 6,5 metros, só que isso não é um espelho monolítico, não é uma superfície singular de espelho, porque isso seria muito pesado, estruturalmente não funcionaria lançar para o espaço um espelho tão grande. Então o que acontece é que tem 18 espelhos hexagonais, cada um cerca de menos de 1,5 metro, Okay. e esses espelhos, quando abertos, fazem um diâmetro total de 6,5 metros. Esses espelhos são forrados a ouro, portanto, porque este telescópio opera na região do infravermelho e o ouro reflete o infravermelho sobre berílio. E então os espelhos estão enrolados, como o estilo uma borboleta antes de sair do casulo, e é assim que o telescópio vai ser lançado. Para além disso, como opera na região do infravermelho, os instrumentos têm que estar muito, muito frios, para não estarem... A zona do infravermelho é o que nós associamos com o calor. Portanto,
portanto, para não detectarem calor de outros objetos para além daqueles que está a estudar. E então os instrumentos têm que estar a menos 200 graus centígrados, e para isso acontecer tem uma membrana que é feita de várias camadas e que vai permitir que o lado do telescópio onde estão os instrumentos se mantenha frio. Essa membrana tem um tamanho bastante grande, é do tamanho de um campo de ténis oficial, e também vai ser lançada completamente enrolada. Portanto, no primeiro mês, que é quanto tempo o Webb demora a chegar ao ponto onde vai estar, que é o ponto Lagrangian 2, a membrana vai-se começando a abrir, os espelhos vão-se começando a desenrolar. Isto nunca foi feito em nenhum telescópio no espaço, e temos que ter em conta que tem havido imensos testes, muitas pessoas, peritos em todas as formas de engenharia a trabalhar, mas de qualquer maneira é um risco, não é? É um risco grande. Se a membrana tem algum problema, não abre. Eu não estou a dizer que isso vai acontecer ou que alguém tenha medo que isso aconteça, só estou a dizer que é uma... imagino que haja pessoas que ficam despertas à noite preocupadas com isto. Eu, se trabalhasse nessa missão, num cargo elevado estaria. Porque é uma coisa nova que nunca foi feita e que tem que correr bem, não é? Portanto, durante o primeiro mês, o Webb vai viajar até ao ponto onde vai estar, portanto, nesse ponto Lagrangian 2, que é uma zona fora, mais afastada do Sol e da Terra e da Lua. É uma zona do espaço onde as forças de gravidade do Sol e da Lua e da Terra balançam a órbita, de maneira que pode estar numa órbita estável nessa zona de espaço. Para além disso, os instrumentos vão ter que ser calibrados. Esses espelhos, por exemplo, vão ter que ser todos alinhados, não é? Não vai ser só abrir os espelhos e esperar que eles produzam uma imagem completamente focada. Tem atuadores, cada espelho tem uma quantidade enorme de atuadores por trás, e vai haver um período em que esse espelho vai ter que ser alinhado, o que vai ser complicado. E, para além disso, depois os instrumentos vão estar a ser calibrados, vai-se perceber como é que funcionam, quais são as características, etc. Portanto, isso tudo vai demorar os 6 primeiros meses da missão. Os dados só vão, dados em que, como por exemplo o programa em que o Nuno está envolvido, só vão começar a chegar depois desses 6 meses, que nós chamamos commissioning, não sei qual é a palavra equivalente em português. Em termos de ciência, o Webb é muito sensível, portanto o infravermelho é o instrumento mais sensível já construído, e vai poder ver objetos muito distantes no nosso universo, o que nos permite ter uma visão de quando o universo era muito, muito mais jovem. Portanto, pensa-se que o universo tem cerca de 13,8 mil milhões, agora estou a fazer a tradução de bilhões americanos para... que são 1.000 milhões, não é? Certo. Portanto, 13,8 mil milhões de anos. E o Webb vai conseguir ver quando o universo era apenas 300 mil milhões de anos. Não, 300... Nuno, ajude-me aqui, não sei se estou a fazer bem a confusão. 300 milhões, não é? 300 milhões, certo. 300 milhões de anos. Portanto, as galáxias vão ter uma aparência completamente diferente, as estrelas vão ter uma aparência completamente diferente. É a altura em que se pensa que as primeiras galáxias se estão a formar. Uau. Além do aspecto de estudar planetas que o Nuno também referiu. Quer dizer, há tantas perguntas, e há umas mais gerais e outras mais específicas que eu tenho. Se calhar já vou pegar nas mais gerais. Aqui queria também falar com o Nuno especificamente sobre a atividade que tem. Imagino que o seu trabalho não seja viajar à volta do mundo a encontrar os melhores telescópios e a olhar para o espaço, faz parte, mas queria perguntar especialmente na caracterização física que faz de pequenos corpos do sistema solar. O que é isso exatamente? E
e é verdade que viaja para tentar encontrar as melhores perspectivas e os telescópios mais potentes para poder ver mais? Exato, sim. Os telescópios, os maiores telescópios costumam já ser de consórcios internacionais. E funciona para obtermos tempo, acesso a esse telescópio, temos que concorrer com um projeto. Abre-se um período em que todas as equipas científicas que querem usar aquele telescópio para estudar algo em específico, submete-se um projeto que vai a um júri e depois é classificado e dão-nos as noites de telescópio que nós pedimos ou não. E é muito competitivo, é muito difícil ter tempo de telescópio, depende dos telescópios, mas as coisas andam à volta de taxas de aprovação de 10%, 20%. Portanto, é difícil de ter o tempo nos telescópios, embora tipicamente os concursos são semestrais, para alguns telescópios é anual. E claro que é mais difícil ter tempo num telescópio grande do que num telescópio pequeno, porque há muito mais gente a querer usar os telescópios grandes para fazer, tipicamente, investigação mais de ponta, embora há muita coisa que também é de ponta que se faz com os pequenos, mas sim, toda a gente quer ir aos grandes. E então, como Portugal pertence ao ESO, nós temos o acesso aos telescópios do ESO no Chile e, tipicamente, os astrónomos portugueses concorrem ao concurso semestral para tempo de telescópio no ESO. O sistema funciona como cada país que pertence ao ESO paga a cota anual, então se nós ganhamos o projeto, então está tudo pago. Ou seja, a viagem, este dia, não temos que pagar nada, está tudo coberto. Há outros telescópios que funcionam de outra maneira, em que concorre-se, atribui-se de ganharmos o tempo, mas depois temos que pagar as despesas dessa utilização. São métodos diferentes. Claro que depois também concorremos a outros telescópios, como, por exemplo, em equipas. Eu, entrando com equipas norte-americanas, posso concorrer a alguns telescópios em que só os norte-americanos podem concorrer, porque faço parte da equipa, assim como eles concorrem aos telescópios europeus também, entrando pelas equipas europeias e também com os japoneses e os chineses. Portanto, funciona-se por equipa e o acesso continua a ser possível, desde que haja alguém da equipa que tenha a possibilidade de ter esse acesso. E à custa disso, sim, já fui muito ao Chile, todos os anos costumo ir ao Chile, agora com a pandemia não fui. Fui várias vezes ao Havaí, que são, neste momento, os melhores sítios do mundo para termos telescópios terrestres. Será os desertos no Chile e o Mauna Kea no Havaí. Aqui na Europa temos as Ilhas Canárias, que também é bom, mas não é tão bom como o Chile e como o Havaí, mas de facto... Pela potência ou pela perspectiva? É por questões atmosféricas, na verdade. Ali as Ilhas Canárias não têm o céu tão bom como o Havaí ou o Chile, e depois há um problema também com o vento que vem do Saara, que traz uma poeirinha, que eles chamam o calima, que quando vem vento estraga-nos muitas imagens, e então são menos noites por ano que temos em que são garantidamente boas do que quando vamos ao Chile ou ao Havaí, por exemplo. E existem vários outros sítios, mas estou só a citar assim os melhores sítios do mundo para termos os telescópios agora, de facto. Uma pergunta geral, porque eu acho que todos nós, ou muitos de nós, crescemos com este fascínio do espaço. E o que pode existir, o que pode ser encontrado no espaço. E vocês têm, obviamente, décadas de experiência neste campo. Vocês acham que as futuras gerações vão ter tanto interesse com aquilo que se passa nas estrelas? Porque, infelizmente, a meu ver, cada vez as pessoas olham menos para cima e olham mais para baixo. Seja para o telemóvel, seja para aquilo que está praticamente à frente delas. Queria que dessem a vossa opinião se, neste momento, relativamente à astronomia, estamos num momento
onde geralmente o ser humano continua a ter o mesmo interesse e continua-se a investir tanto na astronomia como se investia, sei lá, há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, de acordo com a vossa experiência e com a vossa educação também. Se calhar aqui começo com a Cristina. Eu acho que essa questão das pessoas estarem a usar cada vez mais para baixo, olhar para mais para o telemóvel, por exemplo, é uma questão assim bastante, eu diria, bastante recente. A minha experiência é que, comparando quando eu era mais nova, e também o meu ponto de referência em Portugal talvez não seja diretamente comparável aos Estados Unidos, não é? Onde eu tenho estado nos últimos 25 anos, 26. Mas eu acho que eu vejo que há muitas pessoas, há muitos astrónomos amadores, há telescópios baratos, acessíveis, que a pessoa pode pegar e levar, ir, sai um bocadinho da cidade, vai olhar para o céu. Há clubes de astronomia nas universidades, há outreach, há divulgação de ciência nos Estados Unidos, por exemplo, a um nível muito mais elevado que havia há uns anos atrás, e diria também a astronomia, divulgação da astronomia. E eu acho que as pessoas estão muito mais a par das coisas que acontecem do que talvez há uns 20 anos atrás, em termos de missões da NASA, missões da Agência Espacial Europeia, telescópios que se estão a desenvolver. Claro que as agências espaciais europeia, americana, têm feito também divulgação e têm estado presente nos meios sociais, portanto, estão no Twitter, estão no Instagram, estão no Facebook, não é? Onde as pessoas estão a olhar, passam horas do dia a olhar. Em termos de, portanto, eu acho que muitas pessoas mais jovens estão familiarizadas a um nível genérico, geral, com astronomia. Acho que o interesse vai continuar. Também temos agora estamos numa época em que está a haver viagens espaciais privadas, não é? Portanto, eu acho que isso também é uma mudança grande e que é um chamativo para as gerações mais jovens. Em termos de investimento, aqui nos Estados Unidos, imagino que terá havido um investimento muito grande quando, por exemplo, fomos para a Lua, quando o programa Apollo, que requereu muito dinheiro. Agora continua a haver um investimento também bastante grande, e o James Webb vai custar 10 mil milhões de dólares, portanto 10 bilhões de dólares, o que em termos do orçamento de defesa aqui dos Estados Unidos não é nada, mas em termos de ciência e de outros projetos é um número grande, redondo e grande. Não sei se o Nuno tem outra perspectiva do lado da Europa. É uma boa pergunta essa nós temos um problema que é cada vez maior, que até há um livro que ficou, não está ainda traduzido para português, mas é O Fim da Noite, que é precisamente a questão da poluição luminosa que nós temos cada vez mais nas cidades e até já fora delas, ou seja, chamamos poluição luminosa à luz artificial excessiva que usamos. E o maior problema não é usar luz à noite, o maior problema é ela estar mal direcionada. Ou seja, qualquer candeeiro que aponte para cima não está a iluminar nada, porque eu quero é ver o chão, mas cria um grande clarão no céu. E de facto nós dentro da cidade já não conseguimos ver quase estrelas nenhumas, e então temos de nos afastar das cidades para conseguir ver o céu. E é curioso ver como enfim, as crianças, as pessoas da cidade já estão um pouco familiarizadas com as constelações, porque já nunca as veem. E porque já, se calhar, há muitos anos, saísse de Lisboa e ia a Louras, já via melhor o céu. Agora tenho que ir ali, se calhar, a Monsanto ou Monte Junto para conseguir ver qualquer coisa. Isso é um problema. Ainda mais, que pode ser agora mais complicado com a questão da iluminação LED, porque, portanto, como sai mais barato, consome menos, está-se a iluminar tudo com LED, só que é com LED branco, e todos nós queríamos que fosse com o LED amarelo,
semelhante àquelas antigas lâmpadas que nós vemos ainda, amarelinhas, porque o LED branco cria um clarão pior para a astronomia, por exemplo. Eu estou convencido que quando houver a segunda geração, quando forem substituir estes LEDs, já irão pôr o LED âmbar, mas para já cada vez mais se vê o LED branco e isso destrói o acesso da maravilha de olharmos para o céu. Se as pessoas estão agora mais ou menos fascinadas com o céu à noite, eu penso nisso várias vezes e continuo sem saber bem se estão, se não estão. Dá-me a impressão que as crianças agora, das crianças que vão, por exemplo, ao planetário em Coimbra, dá-me a impressão que estão menos fascinados pela astronomia do que na minha geração. Mas é uma impressão minha, portanto não sei. Porque também é verdade que agora consegue-se ver tudo na internet e quando era pequeno havia 2 canais de televisão. Também eu, sim. Havia 2 canais de televisão que por acaso também trouxe umas vantagens, que era toda a gente da minha geração acabou por ver o Cosmos do Carl Sagan. Portanto, o que dava toda a gente via. Agora, eu acho que há mais canais que pessoas. E então uma pessoa consegue só ver exatamente um tema e consegue não sair daquilo. Se distrair, nós só vemos policiais e pronto, e passamos o dia assim. Isso é engraçado, que eu não sei bem qual vai ser a reação nos próximos tempos. O que é o facto é que, por outro lado, estando as pessoas menos familiarizadas com o céu, tudo o que lhes mostramos é uma grande novidade, porque perderam a familiaridade com o céu noturno por causa da luz nas cidades, embora as imagens que lhes mostramos já não lhes parecem tão espetaculares, porque eles já as viram na internet. E há aqui um balanço que é difícil de prever como é que vai acontecer, mas eu continuo convencido que não é por acaso que nós, ao nos inspirarmos, olhamos para cima e, portanto, nunca ninguém, ao inspirar-se, inspirou-se a olhar para os pés. Sim. Nós olhamos para cima à procura de inspiração e acho que isso vai continuar durante muito tempo. A Cristina abordou aqui um tema que eu acho que é interessante também, saber que opinião têm e como é que podem argumentar o investimento que é preciso fazer para continuar a observar o espaço. A Cristina disse que, por exemplo, o James Space Webb iria custar cerca de 10 mil milhões de dólares. Há mais pressão nos políticos, nas pessoas que tomam estas decisões de investir para justificar estes custos? Aqui nos Estados Unidos, diria que talvez a situação seja um pouco diferente da Europa, com a qual eu não sou tão familiarizada. Porque o budget dos Estados Unidos, para já, é muito grande, não é? E, como eu estava a dizer, o budget para a defesa quer dizer, o James Webb é uma gota d'água, não faz Ok. diferença. E uma coisa que é apreciada aqui também nos Estados Unidos é que estes desenvolvimentos tecnológicos requerem pessoas peritas em muitos estilos de coisas, não é? Engenheiros de voo, mecânicos, estruturais, que percebam da parte de térmica, de cientistas, e isso, pessoas que fabricam espelhos, e isso está a dar dinheiro aos Estados e às companhias e às comunidades onde essas pessoas vivem. Portanto, aqui nos Estados Unidos isso é bastante apreciado e há um efeito, eu diria, muito mais linear, muito mais visível entre a pressão que é posta pelos senadores ou representantes do Estado nessas áreas onde há esses desenvolvimentos que são empregadores grandes perante o Congresso. É uma pressão que eu não tenho a certeza que exista noutros países, não é?
E, portanto, eu acho que essa parte, depois, claro, a NASA tem um budget que vai ter que dizer X é para o James Webb, X é para o Hubble, é para outras missões que vão observar a Terra ou a desenvolver missões aos planetas, a Marte, onde seja. E aí talvez aconteça um bocadinho mais de ver a cientistas que prefeririam ter uma missão a um planeta no nosso sistema solar em vez de uma missão astrofísica mais genérica como o Webb. Mas isso eu acho que isso acontece em todo o lado, quer dizer, não se está a questionar este investimento em astronomia, está-se a questionar em que parte da astronomia é que se vai pôr o investimento, como é que vai ser, o bolo vai ser dividido pelos diferentes interesses. E o que é que nota em Portugal e na Europa? Ora bem, aqui na Europa, de facto, nota-se que de facto há uma tendência sempre para investir mais naquilo que é a ciência aplicada, que tem um retorno mais rápido, como é natural que se procure esse investimento que tem um retorno rápido. E isso, por outro lado, dificulta outras ciências, chamemos as mais fundamentais, que acabam por ter um retorno mais lento. Mas a verdade é que esse retorno existe e, como tinha já a nossa colega referido, que acaba por ser tudo uma economia circular. O desenvolvimento tecnológico que se tem para pôr qualquer coisa no espaço, aquilo em meia dúzia de anos está a ser usado para coisas aqui que nós nem nos lembramos. E depois ninguém se lembra que aquilo foi desenvolvido, puxou-se para aquela tecnologia porque ela era precisa para uma questão científica específica, e depois pegam naquilo, isto agora também serve para isto e aquilo, e às tantas é um produto corriqueiro que nós já nem pensamos nisso. Por exemplo, os detetorzinhos da luz digital, que agora chamamos os CCDs, que todo telemóvel tem, o primeiro, que tem todos megapixels, não é? Aquilo só nos anos 80 é que os telescópios começaram a ter fotografia digital. Antes disso era fotografia com chapa fotográfica. E o primeiro CCD inventado num laboratório nos anos 60 tinha 8 pixels. E então, daí até agora, é assim, agora já é tudo digital. E o início sempre dessa tecnologia costuma ser a questão científica que puxa por este desenvolvimento e depois é que ela passa para o domínio comercial. E isso torna uma economia, chamamos circular, que alimenta muito emprego e muita coisa, portanto, nesse aspecto não há o problema de se pensar que não, isto é dinheiro que não regressa. Ele regressa. A questão é que a gente não o vê logo. Imediatamente. Claro que aí, como tinha dito, também temos aqui, se calhar agora, quando falou nisso, percebi-me que os norte-americanos, eles estão habituados a pagar menos impostos e a pagarem mais por os serviços e, de facto, estão habituados a querer ver o retorno das coisas. E é provável que nós, europeus, estamos mais habituados a pagar impostos altos, a ter os mais serviços públicos e, de facto, fazemos menos pressão para ver o retorno de todos os impostos que nós pagamos. Isso é curioso, que nota-se a cultura norte-americana. Eles fazem muita pressão para saber para onde é que as coisas vão e o retorno, e nós na Europa, de facto, se calhar temos mais a cultura de que está a correr bem, eles percebem disso, eles estão a fazer Deixa andar. mas não insistimos muito. Aí nota-se que, de facto, a cultura norte-americana está sempre mais em cima do que a europeia, de facto. Uma última pergunta para ambos. O que é que gostavam de ver no espaço que ainda não viram? Não só do James Webb, como também do futuro Roman Space Telescope, que eu sei que a Cristina está a trabalhar nele, nos novos telescópios que podem ser inventados na próxima década, ou seja, olhando para panorama 2031,
o que é que vocês, estando aqui daqui a 10 anos, gostariam de dizer que foi visto que ainda não tinha sido observado ainda? Começo com o Nuno. Obviamente que seria a questão de detectar ou descobrir vida, algures no sistema solar, de preferência no sistema solar, ou fora dele. Na verdade, nos próximos... Se fosse descoberto também não sei se ficava confidencial exato, ou não essa exato. informação, não é? Se fosse nos próximos 30 anos, se descobríssemos algum tipo de vida, em princípio seria só no sistema solar. Fora dele, ainda não, nos próximos 30 anos, não creio que consigamos descobrir ainda nada, não teremos capacidade para isso, mas porque de facto aqui no sistema solar há vários sítios onde potenciais candidatos para terem alguma vida. Claro, não estamos a pensar no marciano verde, mas estamos a falar tipicamente da vida macroscópica, a vida microscópica, como por exemplo debaixo da crosta de gelo da Lua Europa de Júpiter tem um oceano líquido e, portanto, é líquido, está morninho, permite uma química enorme que poderá permitir a criação de moléculas que poderão levar a alguma forma de vida. E existem outros candidatos no sistema solar também, incluindo Marte. Ainda há quem acredite que muitos acreditam que Marte pode ter algum tipo ainda de vida, se bem que a maior parte acredita é que se houve vida em Marte deve-se ter extinguido, mas então deveremos encontrar os fósseis dessa vida microscópica, mas temos de a descobrir e eu gostava muito de ver isso nos próximos 30 anos, descobrir-se uma bactéria, mesmo que seja morta, algures noutro sítio no sistema solar. E a Cristina, o que é que espera ver nos telescópios do futuro? Então, mais perto, não é? Nos próximos 10 anos, sim, eu diria que talvez a coisa que mais me entusiasma, a descoberta, ou o estudo, é tentar perceber o que é energia negra e matéria negra, que é um dos objetivos fundamentais do Roman. Eu acho que isso é uma questão que muitas pessoas estão interessadas em estudar e acho que vai ser muito importante e interessante perceber melhor esses componentes do nosso universo. Acho que, talvez, não sei, o Nuno parece um bocadinho mais pessimista nos próximos 30 anos. Não, pessimista, eu diria. Eu talvez nos próximos 30 anos, portanto, a um horizonte já mais longínquo, parece-me que eu sei que há várias missões que estão agora a ser em fase de estudo da NASA para estudar essas questões, com capacidade de detectar moléculas nas atmosferas de outros planetas que são indicadoras pelo menos, da nossa vida, não é? Portanto, eu acho que talvez nos próximos 30 anos consigamos ter um senso melhor do que é que existe noutros planetas. Eu só queria dizer que talvez também uma diferença entre os Estados Unidos e a Europa é que o programa científico da astronomia é decidido de 10 em 10 anos por um recenseamento da comunidade científica, em que há painéis de cientistas das várias especialidades, em astronomia, astrofísica, dos vários subcampos, que se reúnem, consultam com outros cientistas e depois fazem uma recomendação para a Academia Nacional das Ciências. E, normalmente, depois a NASA segue essas recomendações. Portanto, foi daí que veio o James Webb. Foi uma missão recomendada por esse recenseamento que acontece em 10 anos. Foi daí que veio o Roman, que também foi o último, no último recenseamento. E há 2 missões, portanto, o recenseamento vai sair agora no próximo mês, portanto, a Academia Nacional das Ciências americana vai publicar qual é a sua visão da astronomia nos próximos 10 anos e espera-se que 1 ou 2 dessas missões que são enormes e que possam observar planetas diretamente sejam escolhidas. Portanto, eu tenho esperança que sim,
e que possamos realmente medir as atmosferas de planetas noutros sistemas solares nos próximos 30 anos. Esperemos que sim. Esperemos também que se essa informação for capturada, seja partilhada com os cidadãos comuns, talvez depois de ser filtrada Sim, é possivelmente ter segredos quando há tantas pessoas envolvidas. É basicamente impossível, eu mas, diria. mas foi extremamente fascinante seguir aqui as vossas opiniões e perspectivas relativamente à observação do espaço, àquilo que aprendemos até agora, aquilo que o Hubble nos ofereceu nos últimos 30 anos e aquilo que podemos esperar não só do James Webb Space como também do Roman no futuro. Espero que daqui a 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos possamos olhar para esta conversa e ver que foi importante para marcarmos o ponto de situação daquilo que é a atualidade e daquilo que poderá estar a chegar nos anos que vêm. Portanto, Cristina, Nuno, foi um grande prazer ter esta conversa convosco e despedimos-nos após mais um debate deste mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Até breve.